Sejam muito bem-vindos ao canal Diário do Homem Comum. Aqui eu falo sobre paternidade, masculinidade, dinheiro e propósito. Eu sou o Léo Sobral. E eu sou a Tainá Assis. E hoje o conteúdo é para você, mulher brasileira, que se relaciona aí, seja casada ou não, com um homem. Esse conteúdo aqui é para você. E você que é homem, assista, porque você vai se sentir abraçado. ouvido. Esse conteúdo ele vem em comemoração também ao dia 15 de julho, dia do homem, mais conhecido como dia de Todos os Santos. Ou não? Não entendi a relação, brincadeira. Dia 15 de julho aqui no Brasil, só no Brasil, é o dia do homem, um dia diretamente ligado à saúde do homem, saúde mental, saúde de uma forma geral, completa, né? Em todos os aspectos. E aí, pensando não no dia 15, mas pensando no conteúdo do canal que eu falo aqui constantemente sobre homens, e a Tainá Vira e Mexe está aqui também. Nosso podcast do Casal Comum, né? Esqueceu de falar. O podcast do Casal Comum. Esse aqui é o oitavo episódio. Não sei. Hoje é o react do Casal Comum. A gente vai fazer um react aqui, que eu trouxe o conteúdo do Júlio Lobo, psicólogo. Algumas pessoas aqui no canal já conhecem. Inclusive, estou deixando aqui na descrição o link do canal para você deixar seu like lá, se inscrever no canal. Se você curtiu o conteúdo, faça isso. E a gente vai ver um vídeo aqui cujo título é Como Fazer o Seu Homem Feliz. Mas aqui a gente não vai falar de como fazer o seu homem feliz. A gente vai falar de um ponto bem específico. E para não ficar enrolando muito, se inscreva no canal, deixa seu like, muito importante que você faça isso. Prepare-se para comentar, que você já está vendo aí na tela. Vamos lá, Tana, tá preparada para me fazer feliz? Mais do que você já faz. Né? Ah, tá. Né? Eu já ia fazer aqui uma crítica absurda, mas engoli a crítica. Já uma DR. levando o conteúdo para outro caminho. Vamos embora, calma aí, deixa eu aumentar aqui. Fica à vontade quando você quiser interromper, fazer algum comentário. Pois bem, você clicou neste vídeo porque está interessada em saber como elogiar um homem. Talvez você tenha um homem agora e fica se perguntando se ele sabe o quanto você ama ele. Será que você está se comunicando da maneira certa? Afinal, homens e mulheres expressam sentimentos de formas diferentes e mulheres querem coisas diferentes do que os homens querem de suas mulheres. Então, como você, esposa... O que as mulheres querem diferente do que os homens querem? Primeiro perguntar o que os homens querem, né? Boa. Os homens só querem paz. Os homens só querem ficar no cantinho deles. Esquece que não é verdade. Eu tenho certeza que qualquer homem que tá ouvindo esse início aqui vai concordar comigo. Nada, eu só tô pensando... Isso significa que a mulher não traga paz. Não, eu só tô pensando no meme. Enquanto vocês só querem paz, a gente só quer que vocês não fiquem sentados no sofá à toa, entendeu? Nem é pedir muito. Então, respondendo essa pergunta, na verdade, a gente quer paz, né? Esse vídeo vai mostrar pra gente que a gente quer alguma coisa mais que a gente não sabe falar. Isso aí, exatamente. Mas a gente quer paz. O que as mulheres querem diferente do homem? Mulher, você já elogiou seu marido hoje? Vou deixar aqui em aberto para nosso restante da reflexão, porque ele falou sobre isso no início do vídeo. Você já elogiou seu marido hoje? Fica aí o questionamento. Então vamos embora, sem motivo, né? Ou namorada pode deixar um homem com a bola cheia, inflado, com o ego feliz. Pode parecer um vídeo um pouco estranho, mas entenda o seguinte. É muito comum na nossa cultura que os homens elogiem suas mulheres. Nós constantemente somos ensinados desde crianças a dizerem que mulheres são bonitas, que a gente tem que elogiar tudo o que ela faz o tempo todo, porque nós sabemos que é assim que a gente pode conseguir as coisas que nós queremos. No entanto, essa não é uma verdade para o inverso. Homens não estão acostumados a receber elogios. Para ser bem honesto, talvez alguém nos comentários possa confirmar. Homens estão tão famintos por elogios que quando eles recebem um elogio, eles podem se lembrar daquele momento por meses a fio. Nossa, homem, eu não tinha me dado conta, né? É porque esse vídeo aqui, gente, eu botei na aba da comunidade que a gente já gravou ele, ficou 40 minutos falando sem seu nome. Isso aí. Refazer. Mas enfim, eu não tinha me dado conta, né? Homens estão tão famintos em receber elogio. Eu não tinha me dado conta, passei por esse tópico aqui batido. Mas é verdade, homens estão muito famintos em receber elogios. Isso mostra o tamanho da carência masculina, né? E aí, carência afetiva e tal. E aí entra o que a gente falou
anterior, quando gravamos da outra vez, né? Que realmente o homem parece o cachorro, quer receber um carinho, um elogio. carinho comido. E ficar ali todo feliz porque recebeu aquele elogio. E pra ver como é que faz diferença. Eu acho que pensar também nessa questão do homem, isso veio na minha cabeça agora, né? O homem tá faminto por receber elogio. Será que isso também não está relacionado à ausência paterna? Pode ser, não sei nem se é ausência paterna, mas justamente pelo fato do homem não conseguir elogiar com tanta frequência, você, quando é criança, adolescente, etc., você não tem tanto o seu pai validando as coisas que você faz. Por exemplo, fui bem na prova, não fez mais do que a sua obrigação. Não existe aquele momento que o pai olha pro filho e fala assim: caraca, meu filho, parabéns, que bom, você, pô, tu é o cara, que maneiro, foi uma nota boa, poxa, que bom, sabe? Você não tem esse momento. Então, essa questão da ausência paterna, não sei se tanto da ausência, mas eu acho que da ausência do elogio paterno mesmo, da validação. E aí acaba que você não recebia isso do seu pai, consequentemente você não passa isso pro seu filho, e aí você também sente essa ausência disso, seu filho cresce com essa ausência e assim vai por diante, só sabe? Mais um ponto aqui também que passou despercebido, é que ele fala que o homem tem facilidade para elogiar, mas não sabe receber um elogio, né? Na verdade, ele fala que o homem elogia a mulher, né? Na verdade, o homem elogia mais o homem do que a mulher. A gente tem muito mais facilidade para elogiar os nossos amigos, né? Por conta de uma roupa maneira, um tênis legal, um penteado maneiro. A gente sempre elogia. Para a gente isso é muito comum. Mas o homem tem mais dificuldade de fazer elogios para a mulher. Eu acho que a questão do elogio para a mulher, ela vem um pouco da conquista. Quando você tá tentando conquistar a mulher, você não tem que falar que ela tá bonita, que o cabelo tá bonito. Momento, né? Então, mas eu acho que é nesse ponto. O homem tem essa questão do elogio à mulher nesse sentido de para conquistar, para fazer ela feliz, para receber para agradar mesmo, você precisa elogiar, precisa falar que ela tá bonita, que tá bem vestida, mas enfim. Você acha que a mulher elogia o homem, assim como ela também elogia as mulheres? Com a roupa? Não. Nossa, teu vestido é tão bonito. Não, isso não. Não acontece pro homem, né? Não tanto. É justamente o que ele tá falando, né? E dessa carência que o homem tem, talvez seja justamente por conta disso. O homem, por si só, ele é criado para ser forte, para não chorar, para não mostrar vulnerabilidade, porque vulnerável a gente só não pode mostrar, né? Aumentar a gente. Ah, tá. Só não pode mostrar. Mas o homem é criado dessa forma, para ser duro e tal. Então, e como ele também não mostra, né, a sua vulnerabilidade, como ele não mostra, ele não consegue receber elogios da mulher. Mas acho que se a gente for seguir essa linha também, tem justamente esse ponto, do homem que elogia o homem, mas não elogia a mulher, a mulher que elogia a mulher, mas não elogia o homem. Pois é. Parece, só pra terminar, aquela coisa do galinha de casa, santo de casa não faz milagre, não tem uma coisa dessa? Já conquistei, né? Pois é. Então, não tem por que fazer mais por quem tá aqui. Pois é. É esse o nível de carência que muitos homens possuem nos tempos atuais. E isso é triste. E talvez se você hoje está casada com um bom homem e quer mostrar para ele que ama ele, é importante você reconhecer como fazer isso. E aqui talvez valha a pena fazer um parênteses importante. Talvez eu vá trazer algumas coisas que possa soar, talvez até aos olhos dos mais radicais, machista demais ou tradicional e conservador demais. Mas eu vou te dizer, como homem, o que eu gosto de ouvir da minha esposa e o que eu vejo constantemente na minha prática clínica, que são hábitos que fazem casais se tornarem felizes, certo? Aí eu vou fazer o adendo mesmo da questão do machismo, do tradicionalismo, né? Como nós já vimos esse vídeo, eu já sei para qual caminho ele vai seguir. Então já deixo claro aqui que realmente essa questão do elogiar ou do agradar, algumas das coisas que ele vai falar aqui, a gente não pode pensar sempre por esse ponto do machismo ou do feminismo, de que eu não vou fazer pelo meu marido porque ele tá achando que eu sou o quê? Empregada dele, que eu tenho que fazer, que eu tenho que servir, que eu tenho que botar para ele, ou por que eu vou fazer isso por ele? O bonitão quer que eu fique validando o sentimento dele agora eu tenho que ser mãe dele, tenho que cuidar. Não é nesse ponto. Ele está falando aqui de uma situação para um casal saudável, um casal que
se entende, que talvez a mulher realmente quer agradar um pouco mais o marido, tá entendendo o ponto de vista que ele coloque, ou esse marido quer mandar para a esposa o que talvez ele quer dizer e não consegue. Ele tá expondo uma vulnerabilidade do homem, Isso bem aí. específica, e tá dando conselhos para uma mulher. Exatamente. É isso, né? Para não olhar com esse olhar do machismo ou do feminismo, né? Pois bem, se você não sabe quem eu sou o Júlio, sou psicólogo. Neste canal falamos sobre comportamento humano e refletimos sobre vários aspectos da vida como um todo. Se você quiser conhecer mais do meu trabalho, o link está aqui na descrição. Mas vamos lá. A primeira coisa que nós temos que entender é que o grande desafio de um homem é mostrar-se útil, certo? Quando um homem cresce, ele tem um grande desafio, mostrar que ele serve para alguma coisa e para ajudar alguém. É sabido que os homens buscam servir alguém. Eles buscam servir uma causa, um propósito, uma equipe ou, quem sabe, até mesmo uma família. Então, o grande desafio de um homem é conseguir ser aceito pelas habilidades que ele carrega consigo. Não é diferente de um ambiente da natureza selvagem, onde se o macho passarinho de penas coloridas não dançar adequadamente, ele não se reproduz. Essa coisa do homem querer se sentir útil, dessa necessidade absurda, né, de se sentir útil e de ser reconhecido por isso, ela fala muito sobre o momento de quando o homem está desempregado, né, do quanto ele fica mal, e mesmo assim ele também não conversa. Né, pois é. Essa coisa de se abrir, de compartimentaliza muitas coisas, né? Ele está sofrendo por estar desempregado. Mas um homem desempregado, ele se sente inútil. Exatamente o oposto aqui, né? Enquanto o homem quer se sentir útil, quando ele está desempregado, ele se sente completamente inútil, se sente meio que, sei lá, eu não tenho muitas palavras, né, para dizer, mas ele se sente como se ele não tivesse nenhum valor. E para piorar a condição, o momento de desemprego, ele torna a busca por emprego muito sofrida. E como não é fácil conseguir um emprego, se reinserir, colocar no né, mercado de trabalho, esse homem pode carregar esse sofrimento ainda por muito mais tempo, né? Por muitos meses ou até anos, né? Mesmo que poucos, ali 2 anos, né? O que não é pouco para ficar desempregado, na verdade. Mas esse talvez seja o pior momento do homem. E aí, para você, mulher que está assistindo esse vídeo, de repente seu marido está nessa condição de desemprego, talvez esse seja o momento ideal para você reconhecer o quão importante ele é para a família. Isso aí. Porque nesse momento de desemprego, normalmente é o momento que o homem caminha, não exatamente sozinho, não vou falar por todas as famílias, né? Mas por algumas poucas experiências que eu vivi e que eu já vi também. Esse é um momento em que o homem está sozinho. Sim, e ele se sente muito sozinho, né? Apesar de você ser uma esposa parceira, às vezes que pra vocês tudo bem, tá dando pra levar, sabe? Não tá se vendo na necessidade de... Enfim, por mais que ele esteja correndo atrás, né, do emprego, mas eu imagino que como é que fica a cabeça, né? Ou se sentir sozinho, não conseguir contribuir com nada pra dentro de casa. E é mais ou menos nessa fase que o homem começa a querer fazer tudo também, né? Vai trocar a lâmpada, vai quebrar a parede, vai construir subir uma parede. Ele quer se mostrar útil. Pois é, porque ele quer se mostrar útil de alguma forma, entendeu? Não é nem mostrar no sentido de mostrar pra você. Não, mas pra ele sentir que tá contribuindo de alguma forma, entendeu? Mesmo que seja trocando uma lâmpada, mesmo que seja talvez dando uma faxina na casa uma vez por semana, já que eu tô em casa, vou faxinar aqui uma vez por semana. Mas é a forma dele talvez mostrar que ele tá fazendo alguma coisa também, né? É até o psicológico dele com ele mesmo, eu faço, eu tô aqui, mas tô fazendo. Mesmo assim, mesmo ele fazendo, né, suprindo esse buraco deixado pelo desemprego com o trabalho doméstico, mesmo assim não é suficiente. Porque primeiro o homem tem que se sentir útil, ou seja, tem que estar trabalhando, né? Sim. E segundo entra a questão do dinheiro, que para o homem não ter dinheiro entrando, né, é uma questão muito complexa, muito difícil, né? E a gente fala da questão da sociedade, né, da forma como a sociedade, desde o princípio, cria o homem. Eu falo da sociedade, o entorno mesmo, né? A gente, desde muito cedo, aprende que o homem é o provedor. Sim. Por mais que com o tempo isso esteja sendo quebrado, as pessoas estejam mudando o pensamento com relação a isso, ainda assim eu acredito que no fundo, na cabeça do homem, ainda tem essa questão de que eu preciso contribuir, eu preciso ajudar, eu preciso... Por mais desconstruído, vamos dizer assim, né? Que ele seja...
ele não vai se sentir bem se ele Não puder não contribuir. puder contribuir. E às vezes é contribuir igual ou mais. Aham. Ainda tem isso, É. né? Mas vou falar só da contribuição por si só, né? Sim. Mesmo que, por mais descontraído que esse cara seja, a forma com que o homem é construído pela sociedade faz com que ele se sinta mal. Né? Mesmo tendo total apoio da companheira e tal, enfim. É complexo. É difícil Significa que isso. todo homem tem dentro de si uma insegurança gigantesca instaurada que diz que ele não será capaz. Saiba que, independente do ponto em que este homem está em sua vida, seja ele um jovem, seja ele um adulto formado com família, dentro dele há uma sementinha que sempre fica no fundo da cabeça dizendo: será que eu vou dar conta? Caraca, será que isso não é demais para mim? Aí é justamente essa sementinha que quer queira, quer não, ele tem sempre no fundo da cabeça que vai fazer com que, por mais que ele esteja fazendo alguma coisa dentro de casa, ele fica nessa de que não, eu preciso procurar um emprego, será que eu vou dar conta? Será que não é demais? Eu preciso fazer alguma coisa? É sempre essa insegurança que fica, né? Porque a ameaça de ser descartado sempre existe quando se é homem. E pode soar drástico e bruto dizer isso, mas é. E veja, eu não digo isso porque homens são machucados e vitimizados. Não. Entenda que todos os homens seguem suas vidas normalmente, mas a sementinha fica ali dentro e eles seguem batalhando para sobrepor essas suas inseguranças, ao menos grande parte deles. Então, é importante entender essa dinâmica de que um homem precisa provar que é útil, porque é nessa base que reside a maneira como você pode agradar o seu marido. Só dar um pause aqui para a gente falar de um trecho que passou aqui anteriormente, que é o medo de ser descartado. Acho importante falar sobre isso, porque muitas vezes a mulher, não sei se eu posso generalizar, mas homens, você que está assistindo aqui, você pode deixar um comentário. Isso aí. Mas muitas vezes a mulher acha que o homem ele está cheio de si no sentido de estou seguro com relação à minha esposa. Sim. No sentido de tenho total certeza que ela não vai me deixar. E eu acredito que é justamente o contrário. Por mais que o homem não demonstre, né, por mais que a gente esconda tudo, a gente só consegue esconder do outro, a gente não consegue esconder da gente. Então todo homem sabe o que passa dentro da cabeça dele. Sim. Né? As vontades de chorar, as vontades de chutar o balde, tal. Mas isso que o Júlio falou é muito verdade. Uma das coisas que o homem mais tem medo é de ser descartado pela sua companheira, principalmente assim, de uma hora para outra. Eu tava pensando aqui agora, porque nós conversamos sobre agora há pouco tempo, eu tava brincando com o Felipe falando do Red Pill e tudo mais, e no final das contas o movimento... Aliás, o Felipe tá ali atrás, ó. Tem um adolescente aparecendo aqui, ó. Apesar de que a lista também apareceu pouquíssimas vezes, mas aqui atrás tá o meu filho mais velho, ó. Jogando. GTA. Nós estávamos conversando com ele pouco antes de gravar esse vídeo e justamente o que nós falávamos era sobre o movimento Red Pill e que no final das contas é pautado numa espécie de insegurança, né? De ser abandonado. Então é todo um pensamento, toda uma filosofia de vida, enfim, não deixa de ser a filosofia de vida deles lá, mas que é pautado na insegurança, no medo de ser abandonado. Então isso só mostra que, de uma certa forma, o homem tem esse medo de ser abandonado, instalado na cabeça dele, que já nasce com ele, né? E ele só lida com isso de formas diferentes. Alguns acabam virando meio red pill e achando que, por conta de não querer ser abandonado, não vou me relacionar com ninguém, ou só dessa forma, enfim. Outros se arriscam, se relacionam e vivem para sempre com esse medo. A gente acaba buscando formas, a gente homens, né? E aí eu nem falo da comunidade Red Pill, eu falo do homem de uma forma geral, e obviamente que tem comunidades que são mais extremistas com relação ao que eu vou falar agora, que é uma busca de domínio e poder. Então a gente está sempre tentando, o homem está sempre tentando se blindar de não ser abandonado, está sempre tentando se blindar de não ser traído, está sempre tentando se blindar de qualquer coisa de ruim que aconteça com relação a uma mulher em um relacionamento. Justamente pelo fato de a gente não ter a coragem de se abrir, de conversar, de ter um relacionamento mais franco, né? Seja honesto, sabe? Não é honesto no sentido de caráter, é honesto no sentido de falar. O que eu penso. Eu não tô bem,
eu tô me sentindo, sei lá, eu tô me sentindo Cobrado, subjugado em casa. é. Eu me sinto, deixa eu ver como é que eu posso falar. Eu me sinto descartado em alguns momentos, deixado de lado e tal. E eu tenho medo de que você vá embora. E por quê? Porque como o homem está sempre buscando essa posição de poder, de domínio, e aí para aqueles que pregam, né, a solitude, porque esse é o caso, por exemplo, da comunidade Red Pill, não o lado negativo da Red Pill, mas o lado de segurança, sabe? Sim. Você precaver. Eles pregam essa vida de solitude. Por quê? É melhor você ser sozinho do que você correr o risco de passar por todas essas coisas que são ruins. Então, alguns escolhem a Red Pill, outros preferem lidar com essa situação, né? Que é, como é que é lidar? Não, eu vou correr o risco. Vou me Não é toda mulher que relacionar, vai me exatamente. então, eu vou correr o risco. E se acontecer, beleza, eu entro em outro relacionamento. Sim. Ou então eu não entro mais. Mas eu, pelo menos, vou me dar a chance de experimentar e encontrar alguém que vai fechar comigo. Mas falando dessa coisa de poder e tal, a gente, de alguma forma, se protege justamente para esse abandono. Mas a culpa muitas vezes é nossa, porque se eu me blindo num falso poder e domínio, eu sou rude com você, né? Você que está em casa aí é rude com sua companheira, é ignorante, não quer conversar, Não se coloca abre. numa posição em que você se fecha e você vai dando margem a médio, curto, médio prazo, ou médio e longo prazo, para que a sua esposa vai se distanciando cada vez mais de você. Isso aí. E aí eu volto para o que o Júlio acabou de falar. Os homens têm medo de ser descartados. Justamente porque a gente passa boa parte da nossa vida, talvez, pensando, caraca, será que hoje ela vai chegar em casa e vai pedir o divórcio? Vai querer ir embora? É tipo pensamento intrusivo. Sim, entendi. Entendeu? É passar numa ponte e pensar assim, e se eu pular? Tem a segurança do relacionamento, mas esse pensamento intrusivo vem. Também não deixa esse de pensamento existe, intrusivo né? vem, nenhum pensamento intrusivo é pensamento vazio do nada. Ele tem também uma raiz. Um fundo, sim. Mas aí a gente cai naquele ciclo meio vicioso, né? Por exemplo, eu tenho medo de ser abandonado, ok. Mas aí dentro de casa eu não me abro, eu não converso, eu não falo, eu não demonstro meus sentimentos, eu não digo que amo. Eu não digo que amo, eu não digo isso aí. Não falo, não elogio e etc. Consequentemente, a minha esposa fica chateada, triste, etc. E o risco dela me abandonar é muito maior. Sempre vai entendeu? começar com aquela E aí a gente frase, volta né, pro que abandono. a mulher chegando pro homem vai falar assim: toda vez eu converso contigo, Isso aí. tento conversar. Você não me ouve. Ela vai falar: não aguento mais. E o homem, ele tem medo de ouvir isso, não aguento mais. Isso aí. Pode até negar, mas tem. Entendeu? Porque o homem ama, cara. O homem, eu vou te falar. Do jeito de vocês, mas ama. Pode ser até que ame mais do que a mulher. Porque é difícil falar sobre isso. Mas é porque a gente não consegue pôr para fora. Então a gente só guarda. Mas pode ser que ainda ame mais do que a mulher. Talvez não generalizado. Sim. Mas aí entra as outras formas de demonstrar também o amor, né? Só que a conversa, o falar é sempre a melhor forma, porque não é só a questão de eu quero ouvir você dizer por ouvir você dizer, mas que por mais que você demonstre, às vezes existe a necessidade de você falar, de você reafirmar isso com palavras, entendeu? Porque eu acredito que o homem, desculpa te cortar, eu acredito que o homem ame, e talvez ame até mais do que a mulher em determinadas situações, mas ele demonstra isso de muitas formas. Talvez demonstre isso saindo para trabalhar todos os dias, voltando para casa e trazendo, por exemplo, um bombom. Passei ali na barraquinha e trouxe um bombom para você. É a forma dele dizer que por mais que eu tenha ficado o dia todo fora trabalhando, eu pensei em você, comprei um bombom. Mas normalmente sabe? É dessa forma mesmo que o homem mostra afeto, né? E aí eu nem digo do bombom, por exemplo. Às vezes o homem diz que ama a esposa, simplesmente no ato de chegar no fim do dia e trazer um pão para tomar um café da tarde. Ele acaba substituindo as palavras em atitude. Em atitude, que é sim. muito bom também. Mas às vezes, exatamente. Que é um abraço. A palavra de afirmação também é importante, né? Enfim, vamos lá. O seu marido tem uma percepção muito importante a respeito do que ele faz pela família. E eu não estou aqui para dividir méritos, se ele trabalha mais que você ou não, se ele faz isso mais do que você ou não. Não estamos aqui balanceando atividades, estamos falando de um cenário ideal, certo? E cabe a você adequar para a sua realidade. Mas, por exemplo, se o seu marido chega em casa um dia e você vê que ele está especialmente cansado, você olha para ele e diz assim:
obrigado por se sacrificar tanto por nós. Provavelmente, este homem ficará um pouco sem graça, com os olhos marejados e se virando para os cantos fingindo que não ouviu o que você disse. Isso porque sacrificar-se por um ideal é uma das coisas mais importantes para um homem de valor. Um homem quer fazer as coisas que são importantes e que vão ajudar algo ou alguém. E se você diz para ele, diz o óbvio, que é: parabéns por ser tão trabalhador, parabéns por você estar se esforçando tanto por nós, obrigado por ralar tanto no seu trabalho para estar aqui conosco e prover melhor para nossa família. Essas coisas que você falar provavelmente vão balançar esse cara. Porque ele não espera ser elogiado. Lembre-se, homens não esperam ser elogiados. Eu ia comentar só que ele falou que... Ai, me fugiu agora a palavra. Deixa eu continuar aqui o vídeo, daqui a pouco eu comento, desafio a esta peguei um gancho e esqueci do gancho. Veja em um dia na sua casa e faça isso. Olhe para o seu marido, não precisa ser um momento romântico, tá? Não precisa ser o momento em que, nossa, vocês estão vendo uma noite bonita. Não. Durante um almoço, quando ele estiver ali servindo a comida dele, você fala assim: olha, poxa, eu só queria te elogiar, você é um baita de um homem, trabalhador pra caramba, e eu sei o quanto você se esforça para a nossa família. Tenha certeza. Ele falou, né, voltar aqui o gancho, que de você falar o óbvio pro homem, às vezes é engraçado pra gente mulher, né, falar o óbvio, tipo assim, legal, você trabalha, parabéns, mas aí entra no que a gente conversou agora há pouco, do que eu tava falando. Eu acho que o homem às vezes não tem isso de um pai, de uma mãe, não teve isso ao longo da sua criação. Então você falar o óbvio pra esse homem faz uma diferença absurda na vida dele, porque ele nunca teve. Então, o simples fato de você fazer faz com que você quebre esse homem, onde ele falou. Você vai ver esse homem ficar com o olho marejado, desviar o rosto, fingir que você não falou nada, que ele não ouviu, mas por dentro ele vai guardar aquilo, ó, pra sempre. E felicíssimo, inclusive. Eu acho também que essa coisa de falar o óbvio é importante, porque, por exemplo, é como você falou, né? Ah, tá trabalhando, legal, mais do que a sua obrigação. Uhum. Só que isso aqui é muito ruim, porque o óbvio não é tão óbvio assim. Só no contexto do homem, né, para esse vídeo aqui especificamente. Óbvio que a mulher pode se contextualizar dentro disso. Mas só um homem sabe o que ele passa no trabalho, né, para tentar garantir ele, quer dizer, para garantir o salário no final do mês e tal. Só ele sabe o que ele passa para ele ser tratado como alguém que faz o óbvio. Entendeu? Porque se a gente for pensar em fazer o óbvio, beleza, o que é fazer o óbvio? Levantar cedo para casa, trabalho, vou trabalhar, almoçar, trabalhar mais um pouco, voltar para casa, isso é o óbvio. Uhum. Mas isso é falar de uma forma muito crua. Porque tem muito homem que se humilha, que passa por situações extremamente humilhantes no dentro do trabalho, né? E aceita muitas vezes de cabeça baixa, porque ele sabe que ele tá em casa. Isso aí. Entendeu? E ele não pode abrir mão e tal. Não é romantizar o homem, né? Mas é falar a realidade. É por isso que eu tô falando no contexto do homem. Eu sei que a mulher também passa por isso. Mas esse aqui é um vídeo pra gente conversar com você, mulher. Né? Mas eu acho que até... Esse contexto não pode estar passando na cabeça do seu marido. Você pode até achar que ele quer ser elogiado, mas ele quer. E eu acho que é bom pra nós mulheres pensarmos também um pouquinho nisso, porque a gente gosta de ouvir o elogio, e como o Léo falou, nós gostamos de saber que o nosso trabalho, né, que o que a gente passa durante o dia, no trabalho, pra depois voltar pra casa, ainda ter que lidar com as situações de casa, nós sabemos o quanto estressante é, o quão ruim é, o quanto talvez a gente queira chutar o balde e queira ficar em casa. Mas talvez seja importante refletir que para esse homem começar a falar esse tipo de coisa para você, você também precisa falar esse tipo de coisa para ele, entendeu? Não adianta simplesmente chegar em casa e ter o conflito naquele sentido de brigar um com o outro, porque... Clica aqui. Oi.
de brigar um com o outro porque ele não falou o que eu queria ouvir, mas eu também não disse que ele precisava ouvir. Então talvez no momento que ele começa a ouvir, ele começa a falar. Ele se sente mais à vontade de falar, entendeu? Talvez ele seja um pouco mais fechado, um pouco mais guardado na dele, mas no momento que você começa a falar pra ele essas coisas óbvias, ele se sente à vontade de falar essas coisas óbvias pra você. E é um reconhecimento também. Muitas das vezes o homem passa o ano inteiro sem ninguém reconhecer o esforço que ele está fazendo, entendeu? E realmente, cara, é muito esforço mesmo, entendeu? Sim. Existe uma pressão sobre o homem que é muito grande, que é a pressão de dar conta de tudo. Né? Mais uma vez, o homem não é obrigado a dar conta de tudo em sofrimento, né? Em sofrimento emocional e tal. Acho que por isso que é importante esse canal para a gente falar abertamente sobre as vulnerabilidades do homem. Mas independente disso, do canal e dessa conversa, existe uma pressão muito grande sobre o homem que às vezes a própria família coloca, a própria esposa coloca. Então, em algum momento, tenta quebrar esse peso que é colocado no homem a partir dessa conversa mais humana, mais afetuosa, né? De reconhecer esse esforço, que é uma forma até de você sair de uma situação estressante no seu relacionamento. Isso aí. Tá conflituoso ali. Eu não estou falando da discussão, mas estou falando daquele clima pós-discussão. Pode perdurar por uma, duas, ou o três clima semanas, tenso antes, né, da discussão, quando você sabe que tá estressado, ela tá estressada, ele tá estressado, que qualquer fagulha ali vai pegar fogo, e ainda assim parece que tem casais que correm atrás dessa fagulha, sabe? Porque querem ver pegar fogo mesmo. Mas não, se já tá tenso, quebra isso talvez com um elogio, com um momento um pouco mais carinhoso, um momento mais do casal, enfim. Só para você que tá chegando agora no canal, principalmente você que é mulher, que não conhece, porque quem conhece aqui o canal já sabe que por mais que nesse momento a gente esteja focando e jogando essa responsabilidade para a mulher, para você que está chegando agora, principalmente se for mulher, cara, o que eu mais faço aqui no canal é abrir os olhos dos homens para que eles possam demonstrar suas vulnerabilidades, dizer eu te amo para suas mulheres. Esse vídeo aqui que é fora da curva, tá bom? Então, que ainda assim tem... evitar que alguém comente aqui, ó. Nossa, o cara fez um canal para obrigar a mulher a dizer que ama o homem. A falar o óbvio pro marido. Pelo contrário, esse canal aqui é pra fazer o teu marido falar eu te amo pra você. Isso aí. Entendeu? Mas enfim, só pra... mas esse vídeo... esse vídeo é só pra dizer, depois de tantos vídeos dizendo pro seu marido falar eu te amo pra você, esse vídeo... isso aí. Esse vídeo é pra dizer pra você, retribua. Porque ele tá esperando. Isso. Não, na verdade, o que ele vai falar agora aqui no vídeo, ele não tá esperando. Ele por vai mim. Ser surpreendido, ele vai lacrimejar os olhos. Aí você vai ver esse brutamonte aí, de repente, orar pela primeira vez. Isso aí. Absoluta de que ele não vai se esquecer disso por muito tempo. Esse é o primeiro ponto. A partir daí, o segundo ponto a entender é que nós homens somos criados para sermos autossuficientes. Nós estamos acostumados a ter que conseguir as coisas pelos nossos próprios meios. Certo? Ou seja, se eu quero comer, eu sou ensinado que eu tenho que me virar, não reclamar com ninguém, não depender de ninguém e ir procurar a minha comida. Então, homens ficam surpresos com atos de serviço completamente inesperados. Eu vou dar um exemplo, pode soar um pouco nojento aqui, mas serve como exemplo, tá? Algumas vezes, quando eu estou muito cansado e deito na minha cama, minha esposa chega para mim, amor, vou cortar as unhas dos seus pés. Novamente, é um pouco nojento, mas para mim, que estou cansado, deitado na cama, e eu olho para aquilo e falo assim, meu Deus, essa mulher me ama muito, porque ela está cortando as unhas dos meus pés. E muito amor sou mesmo. eu quem deve fazer isso, mas ela está fazendo e não está ganhando nada no processo. Ela só quer me cuidar. Olha que bonito, em uma sociedade tão individualizada, tão drástica, com conceitos tão difíceis de confrontação o tempo todo, quando você faz um ato de serviço para o seu homem, sem esperar nada em troca, apenas porque você quer agradá-lo, você provavelmente causará uma explosão interna deste homem. Porque homens não são servidos, homens precisam servir. Então, se você puder cortar as unhas dele, se você puder, na hora do almoço, sem ele pedir nem nada, sirva a comida dele, coloque na frente dele, ó, servi para você hoje, pode sentar, fica à vontade. Eu tenho certeza absoluta de que você vai ver esse cara mudando com você.
E talvez você diga assim, Júlio, mas ele tem que fazer por onde? Calma. Eu estou aqui partindo da premissa de que vocês têm um relacionamento saudável. Se o relacionamento está desequilibrado... Aí vou puxar de novo o gancho para dizer que a gente está falando de relacionamentos saudáveis. Porque com certeza vai ter gente que vai ver essa parte dele falando dos atos de serviço e pensar, então eu tenho que botar a comida dele, então eu tenho que fazer as coisas pra ele. Mas a gente tá falando de um relacionamento saudável, onde você pode fazer esse tipo de coisa pra agradar, não porque você sabe que ele vai fazer em troca, mas porque ele vai entender que você tá fazendo ali naquele momento, não é uma coisa que é obrigação ou que é machista no sentido dele achar que você, que é a mulher, tem que fazer porque você é a mulher, entendeu? É só mesmo aquele momento de tentar agradar de alguma forma, de relacionamentos saudáveis. E no contexto do vídeo é a questão do elogio, né? É surpreender mesmo, cara. Isso aí. Esse brutamonte aí de surpresa e montar ele. E ele não está fazendo a parte dele, óbvio que nós não podemos recompensar aquele que não cumpre o que deve cumprir, certo? Então veja, essas duas dicas, elas são muito simples e eu não quero me delongar muito além disso para você não ficar anotando folhas e folhas aí. Você precisa reconhecer que um homem está sendo útil para você, para a sua família e para o propósito que vocês dois estão construindo. E sempre que possível, quando ele merecer, fazer atos de serviço gratuito, sem esperar nada em troca. Quando ele merecer. Dá uma ênfase aí no quando ele merecer. Isso é importante. Nesse caso do relacionamento, vale o quando ele merecer, né? É por isso que ele falou que ele tá falando de relacionamento saudável, né? Porque realmente, num ambiente de muito estresse, é até difícil para você tomar essa iniciativa, né? Poxa, eu vou dizer que meu marido tá bonito, mas você tá tão estressado que a última coisa que você quer é elogiar ele. Exatamente. Então aqui ele tá falando, mas apesar de que nesse momento também é muito importante, né? Principalmente se você quer sair dessa situação. Mas aqui ele tá falando isso, né? Cara, tá tudo bem, o relacionamento tá tranquilo, tenha consciência de que esse cara que tá aí contigo tá passando por alguns problemas que ele não fala para você, não se abre. E você pode ir quebrando aos poucos, como por exemplo elogiar ele, pegando de surpresa e tal, botando a comida para ele, não como responsabilidade, né? Mas como um ato de afeto ali para, sei lá, simplesmente surpreender o cara. Sim, né? Demonstrar amor mesmo, só não isso. Surpresa pela surpresa, né? Para você ver o quanto ele precisava. Não de alguém colocando a comida, mas de um ato de afeto, né? A partir de da demonstração mesmo do carinho, isso aí. Atitude. A demonstração. Você quer que ele fale e ao mesmo tempo ele quer que você demonstre, entendeu? Isso aí. Deixe mais confortável. Seja servir a comida dele, seja deixar ele assistir um filme que ele gosta e ficar do lado dele, seja o que você achar conveniente que sirva como um ato de serviço gratuito. Essas duas coisas vão causar em um homem um sentimento de que essas pessoas reconhecem que eu sou importante. Essas pessoas percebem que eu tenho valor aqui. E saiba que a maior parte dos homens que abandona os seus projetos de vida, aqueles que simplesmente abandonam suas famílias, simplesmente estão tão secos por dentro, e eu não vou aqui colocar a pauta do mau-caratismo, tá? Mas eles estão tão secos por dentro, tão ávidos por algum reconhecimento, que algumas vezes eles encontram isso fora de casa e então se corrompem no processo. Isso agora. Isso vale para homens e para mulheres, né? Mas é exatamente esse o ponto. Quando você começa a ter muitas ausências dentro de casa, qualquer coisa que vem de fora abala a estrutura desse relacionamento. É como mesmo uma casa que está sendo mal construída. Quando você começa a fazer já de qualquer jeito, já está construindo, ao invés de usar cimento e tesouro, cimento, tijolo, essas coisas, você começa a fazer com areia e com madeira. Qualquer vento forte que bate, essa casa vai cair, não tem pra onde correr. Quanto mais você fortalece, quanto mais você fortifica as fundações dessa casa, mais forte ela fica. Pode vir terremoto, pode vir tornado, pode vir um vento, pode ser o que for, essa casa vai ficar forte e não vai cair. Então, você precisa fortalecer a estrutura desse relacionamento, sabe? E aí, realmente,
tirando a pauta do mau caratismo, porque também existe essa questão de caráter, existe o outro lado da história, né? Mas pensando nesse ponto aqui, quando você tem um relacionamento feliz, um relacionamento aberto no sentido de poder falar, se sentir ouvida, onde os dois podem fazer essa troca, você começa a quebrar essas barreiras e a tapar essas brechas, a chance desse relacionamento não ruir por qualquer coisa que venha, qualquer influência que venha de fora é muito maior. E aí quando você está diante dessa possibilidade de trair um relacionamento, né? Trair o que vocês construíram juntos, como por exemplo uma oportunidade uma oportunidade de ficar de um relacionamento extraconjugal, por exemplo. Sim. Quando você está nesse relacionamento que é saudável, que vocês constroem coisas juntos e passam por uma transformação, seja pequena, média ou grande. Quando a tentação vem, né? Nessa situação, a primeira coisa que vem à sua mente é, cara, fulano não merece. Aí a gente entra na meritocracia que ele acabou de falar, né? Eu não vou fazer isso com meu marido porque ele não merece passar por isso. Eu não vou trair a minha esposa porque ela não merece passar por isso. Pensa não que alguém mereça passar por isso. Não, mas você avalia tudo pelo que vocês já passaram, tudo que vocês construíram, tudo que vocês viveram. Você olha pra trás e vê a pessoa, quer dizer, você olha pro lado e vê a pessoa que tá com você, lado, né? Exato. E aí você começa a pesar na balança e é dessa forma que o relacionamento vai ficando mais saudável. Isso é importante muito ter diálogo. Aqui isso aí. Minhas palavras para os homens, né? E a mulher quer conversar até mais do que precisa. Né? Isso é normal da mulher conversar. Sobre tudo, sobre os problemas, sobre as alegrias, quer conversar sobre assuntos que não existem, quer conversar. E a gente não quer falar absolutamente sobre nada. O homem, por isso que eu falei no começo do vídeo, né? O que o homem quer que a mulher quer que seja outra coisa. O homem quer sossego. E o sossego pro homem significa ficar sozinho. Sim. É por isso que muitas vezes teu marido tá aí olhando pro nada você tá achando que ele tá com a cabeça... na outra. Tá pensando na outra, mas... Nada, cara, só desligou. Porque o homem desliga. Aí na cabeça dele só tá assim, Mengão joga hoje. Exatamente. Ou então na cabeça dele tá assim, como é que eu vou pagar essa conta? Sim. Enfim... Das coisas... É o caso do homem que não conversa com a mulher na questão financeira. Porque quando conversa, os dois... Pois é, mais fácil de resolver. Mas ainda assim, às vezes, por mais brincadeira que seja, né? Às vezes o homem só desliga mesmo pra pensar nas coisas mais bobas possíveis. Aquela coisa do tipo, se um passarinho bicar a minha janela, ele quebra meu vidro. Exatamente. Por que você tá pensando nisso, cara? Mas é a cabeça dele, só foi pra esse lugar e paciência, sabe? E aí, pra você que é homem, cara, pra construir esse relacionamento saudável, esse ponto, para que você perca, para que você retire essa insegurança de vai me deixar e tal, é importante que você parte do princípio que você tem que conversar, que você tem que se abrir, que você tem que mostrar para a pessoa que está do seu lado que você está ali por inteiro, inclusive com as suas fragilidades, né? Exatamente. Tô preocupado, sei lá, eu tô sentindo que você está um pouco distante de mim, eu me afastei, estou me afastando, sei lá, reconhecer. O ambiente seguro de conversas seguras, né? Entrar no quarto, vocês dois, sentar um de frente pro outro e falar, olha só, agora a gente precisa falar mais abertamente sobre as coisas, o que tá acontecendo, entendeu? E aí com isso você consegue quebrar essas inseguranças. E aí para as mulheres que estão assistindo esse vídeo, que o marido, né, não consegue se abrir, que o marido talvez não consuma esse tipo de conteúdo, fica aí também a dica de poder começar a mostrar para ele que ele pode se abrir, entendeu? Falar para ele o quão importante ele é, dizer o eu te amo, dizer o quão útil ele é para a família, o quão importante ele é para a família, e dessa forma tentar começar a quebrar nessa cabeça dura a importância dele também se abrir, sabe? Pergunta pra ele, não, irmão, como é que você tá? Às vezes só isso, o cara já... Ele pode até não falar, mas ele vai dar uma gaguejada que você já vai ver que tem alguma coisa. Sim. Então você vai construindo também essa estrada junto com ele, para que em algum momento ele se sinta seguro para falar. Porque é isso, né? O fato de um homem ficar o tempo todo na defensiva, né, seja pelo medo de ser descartado, como o próprio Júlio falou aqui, e eu concordo, o fato de um homem estar sempre na defensiva, ele também pensa assim, por que eu vou falar?
Uhum. Também tem a questão do julgamento, né? Eu vou falar para ser julgado, eu vou falar para ser mal interpretado. Tem muito. Não vai adiantar nada. A gente brincou também agora há pouco sobre isso, né? O homem que chora, gay, sabe? Coisas assim. Emojizinho. Da bandeira LGBT, Tem não. muito isso, né? Então, assim, o homem também pensa muito nisso, né? Eu não vou falar porque eu vou ser julgado, eu vou ser mal interpretado, ou eu vou falar pra quê, se não vai adiantar de nada. Falo e nunca muda, entendeu? E essa coisa do gay Só que, não na verdade, desculpa te cortar, às vezes o homem pensa, eu falo e não muda nada, só que, na verdade, ele nunca nem disse, entendeu? Então, como é que ele quer uma mudança se ele nunca nem falou o que tava de errado, Sim. entendeu? E essa coisa do gay não é crítica ao gay, não. Não, Tem nada a pois ver. é. É só uma questão crítica mesmo à de falácia, né? estrutural, porque se o homem demonstra um pouquinho de sentimento, Já vem. ele é gay, né? Como se Isso. expressar um sentimento fosse algo exclusivo da mulher e da comunidade LGBT. Isso aí. O homem não pode. Aí se eu... ele faz, ele se encaixa em outro grupo. Entendeu? É o meme que eu comentei, né? Que eu vi que o rapaz, um cara manda pros amigos. Ele conhece isso, tá? Tem muito homem que não demonstra suas fraquezas porque ele acha que ele vai ser visto como gay. Então, o rapaz mandou pros amigos no WhatsApp, eu te amo, só isso, eu te amo, pra vários amigos no WhatsApp. E quase todos responderam falando assim, pô, cara, vai morrer, tá se despedindo? Para de palhaçada, você vai morrer ou tá querendo dinheiro? Tá querendo Pix? Não tenho dinheiro pra te fazer. Aqueles que mandam áudio assim... Não, acho que tem um que fala assim, tá de palhaçada, enfim, usa um termo pejorativo, né? Tá de verdade, vai morrer por um acaso? Enfim, mas usam isso porque realmente é tão incomum ver esse tipo de coisa, até mesmo de um homem com seu amigo, que eles simplesmente já vão direto para esse lado, pro lado mais estigmatizado da coisa, né? Não é nem o lado estigmatizado, estigmatiza o homem gay, né? Exato. Como se ele fosse inferior também. Então, tem outro campo aqui também que é bem complexo. Vai pro lado homofóbico da coisa mesmo, é esse o ponto. Exatamente, eu ia falar que não cabe nesse vídeo, porque ele é muito profundo, eu acho até que vale uma reflexão. Uma reflexão exclusiva aqui no canal sobre isso. Mas é exatamente isso, né? Já entra pro campo da homofobia, quase não saiu, da homofobia. E o homem, que obviamente que não são todos, né? Alguns, para ele é meio que o fim entrar para esse caminho, né? Para ele é inaceitável. Isso aí. Então esse também pode ser um dos motivos pelo qual ele não se abre. Exato. Para terminar. Se ele sabe que a esposa o ama, que a esposa reconhece o quanto ele se esforça, que hora ou outra ele ganha benefícios por conta disso, muito provavelmente, minha cara, esse homem não te larga nunca mais. Nunca mais. É basicamente isso. Ó, um homem, deixa eu botar aqui, um homem bem alimentado, não estou dizendo que você tem que fazer comida para ele, entendo o que eu estou falando. Um homem bem alimentado, namora. Vocês são uma vez por mês, vai? Uma vez por ano. Não precisa ser, pode ser uma vez por mês, não pode ser uma vez por ano. Por ano, tá de boa. Mas um homem que tá ali, ó, bem alimentado, que tem sua vida sexual ativa junto com a sua companheira, que tá em paz, que ouve eu te amo, meu irmão, não larga. Cara nunca vai sair de casa. Nunca. Pode vir a mulher que for. Seja um mau caráter. Que ele tem, exato. Mau caráter, você pode fazer tudo por ele. Que ele vai ser mau caráter. A índole dele, isso que eu ia falar, a índole dele vai falar mais alto, né? Tô falando do cara que... E a mulher? Como é que a mulher nunca mais sai de casa? O que ela precisa? Fala, tá me chamaram? Fala, sério? Todo dia. Não sei pra que você fala sério. E a mulher? O que um homem precisa fazer pra mulher nunca sair de casa? Também não precisa fazer muita coisa. Abre o livro? Não, de verdade, a gente é muito simples. Eu acho que um Pix de 500 todo mês. Falei pouco? Mas um Pix de 1000zinho todo mês. Nada, eu acho que, unha, cabelo, depilação, sobrancelha, cílios. Deixa eu pensar mais alguma coisa. Não sei mesmo. Não saberia te responder essa pergunta, porque aí eu acho que entra a questão de que mulher é muito mais complexa.
Enfim, né? Não quero comprar aqui uma briga, mas eu acho que nós somos mais complexas, porque a mulher, ela tem muitas formas de ver o relacionamento. Sabe aquela questão das linguagens do amor? Existem mulheres que preferem os atos de serviço, então elas vão preferir que o marido faça alguma coisa para elas. Para elas, o sex appeal, assim, ó, o dia que elas vão estar com má vontade é no dia que o homem lavar a louça, varrer a casa, limpar um banheiro. Como é que o homem é mais simples? Exato. Ele só quer ficar no nosso. Mas existe a mulher que gosta das palavras de afirmação. Então, o dia que ela vai estar daquele jeito vai ser quando ele fala que ela tá bonita. E mulher, normalmente ela tá sempre nesse dia esperando você falar que ela tá mais bonita. Cara. Não necessariamente. Ela pode estar no dia esperando você lavar a louça, né? Nunca se sabe. Ela tá bonita também. Também. Mas existe isso. Eu acho que na questão da mulher, vai muito mais de mulher para mulher. Marisa. Não é patrocinado. Mas, de fato, o homem, nesse sentido, ele é mais simples. Ele não precisa de muita coisa para estar bem num relacionamento, A entendeu? gente não precisa de muita coisa pra ser feliz. Pois é. Acho que paz já era o suficiente para vocês, né? Eu acho que só isso mesmo. Mas para mulher eu acho que é um pouco mais complexo por isso. Ainda mais que assim, por questões hormonais, e aí eu tô falando muito mais como profissional da área da saúde do que como uma mulher que tá aqui para fazer um react de um vídeo. Mas existem questões hormonais, existem questões psicológicas, existem muitas outras questões para nós mulheres. Se ela tiver menstruada, compra chocolate. vai Hoje eu acertar. comi uma barra de chocolate, sozinha. Chocolate sempre acerta. Esse chocolate sempre acerta, independente do período. Exatamente. Só pra constar. Aí, fica aí a dica. Mas Pega leve no açúcar. não, mas aí também, ó, Nada, pega leve no açúcar, hein? aí também depende, ó, se você for parar pra pensar. Eu, por exemplo, sou do chocolate. Chocolate com chocolate e chocolate. Fim da história. Mas eu tenho amigas que já não são do chocolate. Que se você chegar com uma barra de chocolate, elas vão falar, tipo, ah, tá, valeu. Mas se chegar com uma torta de limão, ganhou ela. E aí, mano, você sabe como é que você Entendeu? ganha sua mulher? Você já aprendeu, já? Tá vendo? Então, por isso que eu tô falando, mulher, apesar do, no período menstrual, a questão do doce é hormonal, a gente fica mais com vontade de comer mais doce. Mas vai ter mulher que vai preferir o chocolate, vai ter mulher que vai preferir uma torta de limão, vai ter mulher que vai preferir uma mousse de maracujá e outras que vão querer só uma bala de caramelo. Ou seja, nesse vídeo a gente chegou à conclusão que é difícil agradar uma mulher. Exatamente. Mas, nesse vídeo, a gente chega numa conclusão ainda melhor. Sabe qual é? Que você precisa conversar com a sua esposa. Porque você só vai saber o que ela gosta se você falar com ela. E mulheres, por favor, elogiem seus maridos. Tá acabando aqui o vídeo. Vamos lá. Lembre-se que, por mais tosco que soe, nós somos seres simples. A gente só quer um pouquinho Muito de simples. reconhecimento, um pouquinho de paz. respeito e um pouquinho de carinho. Se você conseguir fazer isso, você tá com teu homem na mão. Eu espero que eu tenha ajudado e você, homem que está vendo esse vídeo até agora, coloca nos comentários, eu tô certo ou tô errado? Fique à vontade para colocar a sua opinião aí no chat aqui abaixo. E é claro, você, mulher, que testar estas potenciais estratégias, volte aqui no vídeo e coloque nos comentários o que aconteceu. Eu tô curioso para saber. Eu adorei o chapéu de vaqueiro Eu também tô dele. curioso pra ver a galera concordando aqui nos comentários, porque a gente só quer ter paz. Só paz. Não mais nada, tá tudo Não. certo. Eu quero ver as mulheres comentando aqui a diferença que fizeram na vida dos seus esposos e como o casamento melhorou depois que começaram a conversar mais, elogiar e serem elogiadas e ter esse canal de diálogo mais aberto, né, um com o outro. De falar pro marido, ó, vamos sentar aqui agora, a gente tem um ambiente seguro para conversar, fala comigo o que você quer, eu vou te ouvir, eu vou te dizer o que eu quero e a partir daí a gente resolve nossas diferenças. É só isso que eu quero. E é isso, tendo dito tudo isso aí ao longo desse período, se inscreva no canal, deixa um like, tem um QR aqui, certo, milagre. Tem um QR Code aqui, ó, se você quiser fazer uma doação para esse canal aqui, nos ajudar nas nossas estruturas. A câmera, falo tanto aqui do canal do Apoia-se, né? O Apoia-se cancelou a campanha. A campanha. E aí eu abri a campanha do Pix, inclusive está aqui nos comentários, você pode ler aqui. E na aba comunidade eu explico bem melhor. Ontem à noite eu fui ligar a câmera já não funcionou mais. Eu acho que é o cabo. Quer dizer, a câmera funcionou, né? Não funcionou na transmissão para o computador. Então é isso, essa é a vida do criador de conteúdo. Se você quiser ajudar aqui o canal, a estrutura, você pode apontar sua câmera para cá. Aqui, ó. Esse QR Code aqui, faça uma doação de qualquer valor, mas o mais importante é você se inscrever no canal, deixar seu like
e acompanhar os nossos próximos vídeos. Eu acho que esse aqui foi o 8º episódio do podcast com React.